Na última aula, nós falamos que dentro dessa proposta de educação integral, há a necessidade de se construir um projeto didático-pedagógico, ou político, melhor, político-pedagógico, que contemple atividades multidisciplinares, né, para que a educação seja completa, para que ela seja eficiente, para que ela seja eficaz e produza o resultado que se espera em todo o processo de educação com qualidade. E hoje, não diferentemente do que já falamos, nós queremos falar de dois aspectos muito importantes nesse processo de educação integral. Como a criança fica na escola o dia todo, né? É a alimentação escolar e o transporte escolar. Primeiro, eu vou focar nessa questão da alimentação escolar. É claro que com a maior jornada na escola, 7, 8 horas, né, há a necessidade do fornecimento de, no mínimo, 3 refeições diárias, né? São 3 refeições, o café da manhã, digamos, reforçado, porque há casos em que a criança chega para a escola sem ter tomado nenhuma refeição na sua casa. Então, o café da manhã, depende do horário, pode ser logo no início das aulas ou no meio do período matutino, né, mas um café da manhã reforçado, que não pode ser apenas o suco com uma bolacha, uma coisa semelhante. Mas depois nós vamos ver a necessidade de uma alimentação realmente balanceada. Depois um almoço, que é almoço mesmo, né? Não são aqueles enlatados que antigamente serviam nas escolas, mas um almoço de verdade, com arroz, feijão, carne, verduras, eventualmente frutas e assim por diante, né? Bom, a alimentação, ela não deve ser apenas o fato de servir alimentação, mas é um dos componentes essenciais da educação integral. Ela ultrapassa o conceito reduzido de merenda escolar, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse foco. Tudo na educação integral está dentro de um processo de integração, de integralização, né? Então, a alimentação ela não pode simplesmente ficar naquele sentido de merenda escolar. Ah, nós temos merenda escolar. Não, a alimentação escolar é muito mais que isso. A alimentação é fundamental. E estudos comprovam exatamente que a criança mal alimentada terá dificuldades adicionais no seu processo de aprendizagem. É claro, né? Todo mundo conhece o velho ditado, saco vazio não para em pé, é claro, né? Então, você precisa entender que a alimentação é essencial no processo de aprendizagem. Muitas crianças podem apresentar deficiências cognitivas e, consequentemente, dificuldades de progresso nos estudos por carências nutricionais. Isso são estudos científicos, é coisa que todo mundo sabe, né? Uma criança que não se alimenta adequadamente, que não se alimenta corretamente, ela vai ter dificuldade de aprender, ela vai ter dificuldade de interpretar. Ela pode ler, por exemplo, mas não consegue interpretar. Porque na educação, o importante não é só a criança saber ler direitinho. Ela lê direitinho porque ela tem uma boa visão, ela sabe juntar as letras, como dizem as pessoas mais simples, ela consegue distinguir palavras de frases completas, mas ela não interpreta. Ela não interpreta, às vezes, por falta de um melhor aprendizado, mas às vezes por uma deficiência alimentar. Pode parecer um absurdo, mas é uma realidade. Então, a alimentação, ela não é simplesmente para não deixar a criança com fome, ela faz parte de um processo educativo. E todo o processo de desenvolvimento cognitivo pressupõe adequada alimentação. Isso é consequência lógica, né? Todo o processo, é importante marcar isso, né? As crianças não comem apenas para encher a barriga, ou para a barriga não roncar, né? E, infelizmente, é triste quando se sabe que há lugares ainda, por esse Brasil afora, que a alimentação é inadequada, é ineficiente. E que, sobretudo, se a criança não vai para a escola, ou se ela vai num período e no outro ela não vai, num período ela come mais ou menos o que tem, e no outro período ela não come, né? E esse status quo, esta situação, ela tem que se modificar, ela tem que se transformar. Então, a alimentação é indispensável num processo de aprendizado. Portanto, não se pode conceber a educação integral sem levar em consideração, de maneira muito séria, a questão da alimentação escolar, que, eu repito, ela tem que ultrapassar o simples conceito de merenda escolar. Daí, o zelo para que as crianças tenham uma alimentação balanceada,
sob orientação de nutricionistas. Então não basta. Claro que as merendeiras, e nós vamos ver depois na formação continuada, que as merendeiras têm que passar por um processo, ou as cuidadoras da alimentação escolar, não são apenas merendeiras, são cozinheiras efetivamente, têm que passar por um processo permanente de aprendizado, de capacitação, né? Então, essa alimentação, que ela tem que ser balanceada sob a responsabilidade de nutricionistas, e as nutricionistas têm que buscar alternativas complementares junto à produção do próprio município. E aqui é um ponto que eu queria chamar a atenção. A melhor alimentação não é aquela que simplesmente é tradicional. Olha, sempre tem que ter arroz, feijão, batata, mandioca, blá, blá, blá. Bom, primeiro tem que ser balanceada. Ela tem que contemplar os nutrientes necessários e na medida necessária, as calorias necessárias, né? Ela tem que contemplar a quantidade, o percentual de proteína, de ferro, de sais minerais, de fibras, né, de carboidratos. E se dá uma alimentação muito rica em carboidrato, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter crianças obesas. Então dá a impressão que a criança está alimentadinha, está gordinha, mas na verdade ela não está, ela está obesa. E a obesidade, nós sabemos que é um processo para adquirir doenças importantes ao longo da vida, quando adultas, ou mesmo quando crianças. Então, na educação integral, na escola, tem que haver essa preocupação de uma alimentação baseada, de tal forma que a gente não faça enchimento na comida. Ou seja, coloca-se muita mandioca, muita batata, porque é isso que está disponível, muita abóbora, muito pão, muito trigo, e a criança come muito carboidrato e ela facilmente vai adquirir um diabetes ali na frente, ela vai ter problema de hipertensão, e como consequência do diabetes e da própria hipertensão, ela vai ter problema renal, vai ter problema de visão, né, cegueira, e aí a gente fica preocupado em vai gastar dinheiro em curar as pessoas, quando poderíamos ter aplicado dinheiro, muito menos dinheiro aqui na alimentação das crianças, de tal forma que nesse processo de educação alimentar, e a criança se alimentando corretamente, ela leva essa noção de uma alimentação correta para a sua própria casa, para a sua própria família. E daí a importância da participação da família na vida da escola, para ter esse aprendizado também, né? Mas, mais que isso, eu queria salientar a utilização de alimentos alternativos, de coisas que às vezes são desprezíveis. Nós falamos na última aula da farinha multimistura, é um dos complementos alimentares, mas nós temos N alimentos, como por exemplo talos de couve, casca de melancia, casca de banana, enfim, elementos, sementes que às vezes são jogadas fora, muita coisa que a gente pode utilizar. Tem aí uma planta chamada espinheira santa, que é um santo alimento, porque ela produz muita proteína vegetal, e a gente pode utilizar o próprio soja, não apenas o leite de soja, mas a utilização do resíduo de soja para a boa alimentação. Daí a importância das cozinheiras das escolas estarem sempre preparadas, da nutricionista estar acompanhando, e a criança ir participando do processo de preparo do alimento também. Porque, além delas se alimentarem bem, elas vão ter um aprendizado em culinária que vão levar para o resto da vida. A alimentação escolar, ela deve se transformar num aprendizado para as crianças com uma disciplina mesmo. Então é preciso que entre as disciplinas, né, nós já falamos tanto em disciplinas da base nacional, né, português, matemática, geografia, mas ali nós temos então a dança entre as atividades, nós temos o balé, nós temos o teatro, nós temos o esporte, nós temos o xadrez e assim por diante. Então, que a alimentação escolar se constitua numa disciplina, que a criança possa aprender, né? Hoje a professora ou a própria cozinheira, ou a nutricionista, essas pessoas vão explicar que tipo de nutrientes tem esse alimento, por que ele deve ser utilizado agora e não depois, por que pode ser utilizado frio e não quente, por que em sucos ou em polpas e assim por diante. Então, isso vai levando o conhecimento e o desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis. Isso é educação. Isso é educação. Educação é construção de um sistema de vida, né? Essa orientação quanto à correta higiene bucal, por exemplo, ela faz parte do processo de educação alimentar. A própria mastigação faz parte do processo de aproveitamento do alimento. Se a criança
ela coloca a comida na boca, engole rapidamente, ela não fez a mastigação devida, né? Esta alimentação, ao invés de fazer bem, ela pode criar um problema na digestão da criança, né? Um outro aspecto importante nesse processo de educação alimentar é levar a criança ao não desperdício. Não permitir que a criança deixe comida no prato, por exemplo. Porque há muitas escolas que as pessoas dizem, olha, aqui não se perde nada. Toda a comida que a criançada joga vai para o porco do vizinho. Ora, o porco do vizinho come uma comida balanceada e isso pode fazer falta para a criança ou para outras pessoas na escola, em qualquer outro lugar. Então, o não desperdício, para que em casa também não aconteça isso. Porque, às vezes, não é que as pessoas não têm dinheiro para se alimentar, é que jogam metade do que cozinham fora. Bom, isso aprendi na escola, faz parte de um processo de educação alimentar, o não desperdício. Isso começa na própria cozinha. Não jogar fora que não se deve jogar, e de repente, num processo de parceria com uma quitanda, com uma mercearia, com o supermercado, as pessoas dão para a escola aqueles produtos que não têm mais comercialização, porque tem um pequeno defeito. É tirar aquele pequeno defeito e aproveitar aquilo que está bom. Então, é um processo de conscientização para o não desperdício. Outra coisa dentro desse aprendizado de educação alimentar, etiqueta. A utilização de prato de louça e talheres, faca e garfo, porque ainda, infelizmente, há muitas escolas no Brasil e em outros lugares que a criança come em prato de plástico e colher de plástico. Ora, quando ela for comer no restaurante, e tem que chegar o dia que esse direito seja respeitado, ela não vai comer com colher, apenas com colher de plástico e prato de plástico. Aqueles pratos já meio arrebentados de plástico e que, via de regra, eles são antigênicos, a criança vai comer num prato de louça, né? E, além das etiquetas, é importante também que comece um sistema de self-service. Ou seja, a criança se serve. Por quê? Porque num restaurante ou vai ser assim ou o prato colocado na mesa. Não vai ter lá uma tia colocando uma conchada que depois se sobra, joga fora. Então a criança tem que ir aprendendo etiquetas e sistemas de alimentação que ela vai utilizar na vida prática lá depois no dia a dia. Depois, um outro detalhe importante é o cultivo e a manutenção de hortas na escola, para que a criança aprenda de onde vêm as suas verduras, os seus legumes. É claro, não dá para fazer uma grande horta. Normalmente, a escola não tem um grande terreno, mas ela tem um terreno razoável que dá para fazer uma horta experimental, em que alguém, pode ser um técnico agrícola, pode ser um professor que aprendeu, um pai de aluno, pode ensinar como semear, como replantar, como irrigar, como adubar, como preparar a terra, para que a criança tenha noção, né, de onde vem os produtos que ela se alimenta. Mas, mais do que isso, para que a criança possa levar essa noção lá para casa e possa estimular o pai e a mãe a fazerem no fundo do quintal uma pequena horta para o sustento da casa, que vai fazer diminuir o custo e além de permitir o gosto pelo cultivo da terra, por mexer a terra. E tem tantos quintais grandes que estão às vezes sujos, com mato, com porcariada, quando poderiam ser utilizados para o plantio de horta. Se a criança aprender isso na escola, dentro desse processo de educação alimentar, certamente que ela vai poder ensinar para os seus pais. Outra coisa ainda, noções de culinária em geral, nós já pudemos até falar disso, e é importante essa integração de uma estrutura de apoio, de uma integração com projetos sociais da própria comunidade. É importante a capacitação para as cozinheiras, como nós já falamos, né? Porque, às vezes, na escola, uma cozinheira, ela aprende coisas elementares que ela sabe lá de casa, ela passa num concurso e entra para a escola. O que é que ela vai fazer na escola? Aquilo que ela aprendeu a fazer. Ela vai fazer o arroz com feijão, vai pôr muito óleo, vai pôr muito sal ou pouco açúcar e assim por diante. É preciso que ela seja permanentemente capacitada, ela esteja preparada, não apenas para confeccionar os alimentos,
mas para poder transmitir às crianças. E tem que haver momentos em que as crianças, por grupo, por rodízio, estejam lá na cozinha, desde a lavar as verduras, desde a lavar o arroz, o feijão, a colocar de molho, a cortar a cebola, a cortar o alho, a ver a dose certa de óleo, de sal, de açúcar. É importante que a criança aprenda. Mas, para a criança aprender, a cozinheira tem que saber, para poder transmitir. Então, o educador não é apenas o professor em sala de aula, mas a merendeira, ou a cozinheira, como nós estamos chamando, é efetivamente uma educadora. Bom, depois ainda nesse processo de alimentação escolar, tem a questão da logística, né? Então, tem que se ter uma central de alimentos, que não é uma simples despensa. Um simples depósito de alimento que vai pondo tudo ali, depois vai pegando, perde coisa, e rato entra, e barata entra. Não, uma coisa limpinha, higiênica. E numa cidade que tem várias escolas, ela tem que ter uma grande central de alimentos. É um tipo de um supermercado. São feitos os processos licitatórios, compra-se da melhor forma, compra-se com o melhor preço, compra-se direto do produtor aquilo que dá para comprar direto do produtor, né? E agora a legislação ela obriga até os municípios, com recurso recebido da merenda escolar, que ainda se chama merenda escolar, ou já está até se chamando alimentação escolar, o programa é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, com esse recurso que vem, há uma legislação agora que obriga que, no mínimo, 30% desse recurso seja utilizado para a compra direta do produtor, né? Bom, e tudo isso então vem para uma central de alimentos, que é distribuído para as escolas de forma ordenada, né, com uma bela logística de distribuição. É preciso que a escola ou o município, não precisa cada escola, mas pelo menos o município deva ter uma profissional nutricionista, ou mais que uma, conforme a dimensão da cidade, se a cidade tiver muitas escolas. E o papel deste profissional de nutrição é o papel de fazer o balanceamento da alimentação, é o papel de fazer todo um processo de cardápio, tanto para amanhã, como para tarde, como para o final da tarde, e, ao mesmo tempo, de orientar as cozinheiras, ao mesmo tempo de promover capacitação, até para as professoras, para os professores, dentro dessa proposta de alimentação escolar, que é muito importante. Então, eu lembro, não é apenas o fornecimento de alimentos, mas também a questão da educação, da preparação para os dias que se seguem depois que a criança sair da escola. Bom, então, a alimentação escolar é isso. Agora, um outro fator importante nesse processo aí é o transporte escolar. Eu disse que nesta aula nós falaríamos dos dois aspectos, porque são dois aspectos que aparentemente são externos à educação, mas não, eles fazem parte do processo de educação. E o transporte escolar também é importante. Então, a educação integral, ela exige naturalmente uma estrutura de transporte mais complexa do que no sistema convencional, em que os alunos simplesmente são transportados da zona rural para a cidade e vice-versa. Então, vejam, só fazendo assim essa comparação, explicitando melhor. No sistema convencional, em que a criança fica na escola de manhã e depois vai embora para casa à tarde, e à tarde vem outro grupo e assim por diante, o transporte escolar, basicamente, é para trazer a criança da zona rural ou de locais mais distantes para a escola e depois levá-la embora. Aqui, na educação integral, é diferente. Nessa modalidade, há também a necessidade de transportar as crianças para atividades fora da escola, extramuro, ou seja, para os equipamentos comunitários, como praças, parques, indústrias, centrais de informática. Por exemplo, nem toda escola tem a sua central de informática, tem a sua oficina de informática. Então, às vezes, tem muitas escolas, você tem 4, 5 centrais de informática, 4, 5 oficinas de informática. Então, o ônibus, ou o micro-ônibus, ou a van, ou a Kombi, trazem as crianças da zona rural para a escola, as crianças ficam o dia todo na escola, e neste período, né, de manhã até o final da tarde, quando levarão de volta as crianças para casa, neste período fazem esse transporte dentro da cidade, como eu disse, nas atividades extramuro, ou seja, fora dos muros da escola, né? Então, há a necessidade de uma frota própria, de veículos locados, e ainda, se a cidade tem um sistema de transporte urbano, com empresa que faça o transporte, um sistema de fornecimento de passes escolares livres
né? Se é o caso, se for o caso disso, Transporte Escolar Livre faz uma parceria com a empresa do transporte urbano da cidade. Então você tem que ter uma frota própria, é importante, né? Com veículos de preferência não sucateados, porque às vezes se colocam para transportar alunos os piores veículos, aqueles que não têm mais jeito para mais nada, né? E às vezes numa licitação o prefeito compra ônibus sucateados, né? Joga uma tinta e está resolvido. Não, tem que ser veículos apropriados, até porque esses veículos transportam as principais pérolas da cidade, que são as crianças. São aqueles que lentamente vão ficando no lugar da gente, né? Vão ficando no lugar do prefeito, do vereador, do juiz, do promotor, do padre, como nós já podemos dizer. Então é importante que esses equipamentos sejam de boa qualidade. Agora, às vezes há necessidade de locação de outros veículos e tem que manter os veículos próprios permanentemente com manutenção mecânica, que não sejam veículos que estão lá no meio do mato, os veículos estão no meio do mato, né? No final da tarde, fui levar as crianças de volta, mais ou menos 6 horas da tarde, 7 horas, porque às vezes é um percurso longo, de 20, 30, 40 quilômetros, e lá no meio do mato quebra o veículo, cheio de crianças, e fura, e quebra um eixo, e fica lá pifado, e as crianças ali passando por todo tipo de problema, por todo tipo de medo, de temor, de dificuldade. Então, parece coisa importante, e alguém pode perguntar, poxa, mas isso podia passar em branco, né? Falar dessa questão de transporte, isso é coisa óbvia. É coisa óbvia, mas não é todo lugar que leva a sério isso. Não é todo município que leva a sério isso. Nesta aula, paramos por aqui, e na próxima aula vamos falar da necessidade de um planejamento de investimentos em infraestrutura, porque muitos gestores se apavoram, os cabelos se arrepiam, quem tem naturalmente, né? Se arrepiam e como é que nós vamos começar? Não tem estrutura, claro que não tem, no começo não tem mesmo, mas por isso tem que fazer um planejamento. Começa-se com o que tem, lembre-se que nós falamos do inventário, né? Começa-se com o que tem e depois faz-se um planejamento e ao longo dos anos a estrutura vem aparecendo.